Agora nesse daqui eu vou contar uma lembrança, cara, eu gosto demais dela. Então, ela foi um acesso de regressão. Eu era criança, eu me lembro da casa. Era uma casa numa fazenda e tinha uma escadinha na frente, um jardim, e eu ficava sentada olhando o menininho brincar. Aí e eu olhava assim, nossa, mas tão bonitinho. E aqui eu até tinha uma visão boa dessa experiência dele, assim, a roupinha, o rostinho, tão bonitinho. Eu entendia essa parte confusa, porque parecia que era um mentor para mim, a forma como o mentor se apresentava para mim. Só que eu era tão inocente que também eu não era um ser extrafísico. Eu não sabia o que era vida e morte. Eu usava assim a expressão, era de verdade ou não era de verdade. Aí na lembrança começa a vir Aí tipo umas pessoas assim, tinha uma estradinha, aí lá na frente, eu acho que fazia uma curva, aí eu vi essas pessoas chegando eu acho que era carroça e cavalo. Aí eu corri para trás da casa, né? E ficava escondida olhando. Aí foi muito engraçado entender isso. Eu tava esperando alguém da casa, alguém que eu soubesse que era de verdade, chegar e ir lá conversar com essas pessoas que estavam chegando para eu confirmar se essas pessoas também eram de verdade. Porque quando eu conversava com alguém que não fosse de verdade, é linguagem muito simples, né? Muito de criança, muito inocente. Quando eu conversava com alguém que não era de verdade, as pessoas brigavam comigo. Então, aí eu ficava nesse jogo de tentar descobrir quem que era de verdade ou não, para saber se eu poderia ou não conversar com as pessoas. Depois de um tempo, a lembrança já estou um pouco mais velha. Aí tem uma parte, tipo, é uma biblioteca, assim, eu lá mexendo nos livros. Só que eu sinto uma pessoa muito confiante, sabe? Muito estudiosa. E aí tem outra, a lembrança passa um pouquinho. Eu já tava com um vestido de festa, algo mais bonito. E tinha um homem, um fantasma. Não era dessa dimensão. E eu brigava com ele. Era um espírito que estava sempre por ali, só que ele me atrapalhava. E eu falava assim para ele, eu explicava, né, tipo, que não queria mais e que não ia conversar mais com ele, que eu iria ignorar. E ali alguém veio me buscar para eu ir pro salão. Aí é interessante que esse espírito ele tá encarnado nessa vida, eu também parei de conversar com ele. Aí aí a lembrança passa e já vem pra velhice. Aí na velhice eu acabei num hospital psiquiátrico, porque eu acho que eu não tinha filhos assim, e parte da família fez isso e já usava a questão da mediunidade para dizer que eu era louca, mas me internaram, mas foi para ficar com os bens dos meus pais. Só que ali me deram um remédio e às vezes eu ficava confusa e achava que eu era doida. Só que ao mesmo tempo também tenho lembrança de fazer projeção astral, né? Eu já estava tem uma época que eu já estava em cadeira de rodas, então já não tinha minha locomoção. Então eu fazia projeção astral para eu ver ali, tipo, acessar o jardim, para eu sair daquela situação. Era uma forma de melhorar a minha qualidade de vida. Eu usava, nessa fase, eu usava a mediunidade para isso, em fases assim que eu não estava em negação dela. Aí no final eu tive uma. Tipo, eu acho. Não sei se me empurraram da escada.
e eu caí no chão. Aí eu fui pro plano espiritual, assim pro mentor, falei, nossa, finalmente! Aí ele falou assim, não, você não morreu não, pode voltar. Aí eu tive uma experiência de quase morte naquela vida, né? Aí depois, quando morri de verdade, que foi, não fiquei muito mais, né? Que foi um acesso interessante também, né? Eu estava sentada conversando com o Claudio No, que era uma consulta de conversa, né? Só que eu comecei a sentir minha mão gelar. Aí eu falava, nossa, dá uma sensação, minha mão tá gelando e parece que a vida tá saindo do meu corpo. Aí mesmo de olhos abertos, conversando com ele, as imagens vieram e aí eu me lembrei desse momento ali, que eu tava ainda, que os mentores estavam ainda fazendo o desligamento do corpo extrafísico do corpo físico. Aí eu ficava, parece que, como é que era? Eu lembro que o mentor falou assim, não, eu perguntei, falei, agora eu vou ver aquele filmezinho que a gente vê da nossa vida. Aí ele falou, não, nós vamos fazer o seu tratamento aqui mesmo. Aí, só que quando veio o filmezinho, eu comecei a me lembrar de vidas anteriores. Então, o que eu achava que naquele momento a gente fosse ver essa vida, voltou e comecei a ver vidas anteriores. Infelizmente, eu não me lembro do que eu me lembrei lá na ocasião. Hoje não traz essa lembrança. É uma pena não ter feito os registros na época, até porque tem uma fase que a gente também lembra para desligar, para deixar mesmo no passado, né? Agora, hoje que eu tenho mais uma concepção de um material de estudo, né, de consciencial, eu quero ver o que eu vou, se eu consigo resgatar algo, porque eu tenho alguns gravados, né? E também fazer os vídeos para ouvir depois, de repente, porque sempre, e é muito interessante, sempre que eu conto, eu percebo parece que vem algum elemento diferente, tem algum insight, né? Foi muito interessante que eu já gravei também o do Egito, né? O dele, realmente, eu achei muito interessante que eu me lembrei de coisas que eu não me lembrava mais. Mas o que essa vida, o que lembrar disso foi bom pra mim? Uma que eu gostei muito de ter visto uma personalidade que era muito firme naquilo que ela acreditava, nas experiências, nas informações dela. Parecia ser tão sábia. É até um pouquinho ruim, assim, dar a sensação de retrocesso, né? Porque nessa eu não vejo. Eu acho que vou até gravar, tive uma ideia legal aqui. Eu não vejo o espírito com o meu olho aberto. Às vezes, em meditação, com o olho fechado, eu tenho uma percepção ou outra. Eu só vi de olho aberto uma vez. Mas eu acho que enquanto lembrança, essa vida, não sei, eu acho tão divertido me lembrar daquele menininho, lembrar de eu escondida lá e a forma como aqui eu entendi o que eu tava fazendo, né? Eu até achei interessante, nossa, parece pertinha. Eu tinha minha própria técnica ali para passar a perna nos adultos. Então é isso, gente. Obrigada por quem me ouviu até aqui. Quem quiser passar também pelas regressões, tem como fazer presencial, tem como fazer online. Entre em contato, vou deixar o meu Instagram aqui também. O material tá ficando muito bom. A questão é o limite de tempo mesmo para produzir, porque tá ficando muito, muito original, muito melhor
do que eu pensava. E também passa, compartilha com aquela pessoa que gosta também desse assunto que é tão diferente, né? Obrigada.